Olá, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a participação de todos que têm enviado aos meus contatos, seja pelo YouTube ou pelo e-mail, as críticas, as observações e até as críticas construtivas. Nós estamos tentando verificar algumas situações aí para situar o que está acontecendo, principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo. E ao meu querido governador Tarcísio de Freitas. Esse pequeno vídeo humilde é direcionado principalmente a ele. Recentemente, houve aí um comentário sobre a desnecessidade de educação, formação acadêmica e tudo mais. E eu penso o seguinte, que se for possível, né, com bastante civilidade, eu queria ver assim com o governador o fundamento do que ele falou, porque eu acredito que ele seja uma pessoa muito inteligente. O governador, eu sei muito pouco sobre ele, muito um pouco mesmo, mas o que eu sei é que ele foi do Exército, ou pelo menos das Forças Armadas, e lá ele deve ter tido, evidentemente, um cargo, um posto que lhe desse subalternos, né? Eu não lembro exatamente do que se trata o cargo último que ele teve, o posto que ele teve por último nas Forças Armadas. Mas me parece que ele teve lá muitos subordinados e talvez tenha dado palestras e tudo mais. Há alguns anos, o governador também teve uma crise de saúde, estando ele na Inglaterra. Inclusive, parece que foi tornado sigiloso, ou pelo menos oficiosamente, não divulgar o hospital em que ele esteve. Me parece também que durante a sua permanência nas Forças Armadas, ele também teve um problema lá, que ele teve que passar por uma cirurgia, uma intervenção um pouco mais severa, né? E deve ter sido atendido. Se não foi isso, ele deve ter sido atendido em alguma vez em algum outro hospital. Deve ter passado por exames médicos. Digamos assim, vamos imaginar. Eu estou no Exército. É lógico que nós sabemos que para entrar no Exército, a primeira coisa é fazermos um exame. Um exame da nossa saúde, um exame médico. Todo mundo que todos os homens que passaram lá pela nossa época, de quem tem 50, 60 anos, deve se lembrar que quando foi fazer o alistamento, em determinado momento houve um exame médico antes de ter a baixa, ou ser recusado, não é? Ou de entrar. Fizemos exame médico. E durante a permanência nas Forças Armadas, seja quais forem, tem que ter exame médico, tem que saber da saúde, tem que cuidar da saúde. E acredito que tenha essas pessoas da medicina e tudo mais. A questão principal seria o seguinte: primeiro, é, eu acho um absurdo é, que alguém tenha um cargo que exige muito conhecimento técnico, por exemplo, na área de saúde. Eu não conheço ninguém, a não ser que seja por via de mediunidade, eu não conheço ninguém que possa fazer uma cirurgia do cérebro de alguém sem ter feito faculdade, né? Aqueles tantos anos de faculdade de medicina, depois de especialização, ou melhor, primeiro residência, depois especialização, o que ele escolher na área dele. Se eu pegar um pedreiro que não tem quase nenhum estudo, que não teve oportunidade de estudar, ou que não quis estudar, isso é problema dele. Se eu pegar um pedreiro, esses que levantam as paredes, fazem um alicerce de casas, construções mais simples, nada de sofisticação, embora eu ache muito complicado fazer uma casa, mas vamos dizer do pedreiro, eu não permitiria que ele fizesse uma cirurgia no meu cérebro dentro de um hospital. Não sei vocês,
também não sei sobre o governador, meu querido governador Tarcísio. Eu acho que quando se diz que o mercado de trabalho está cada vez exigindo menos escolaridade, menos estudo, menos acadêmico e mais experiência, eu queria que também me fosse esclarecido, ou para todo mundo, como é que uma pessoa é internada em um hospital lá em Londres, lá na Europa, de modo geral, e ele é atendido por quem? Pelo faxineiro? Quem que atendeu a pessoa? Não é denegrindo o faxineiro, é que geralmente o faxineiro não tem muita escolaridade, né? Até porque se ele tiver muita escolaridade, ele não será faxineiro, ele será um cirurgião, um médico. Então eu queria saber, assim, qual o nome do profissional que atendeu o meu querido governador Tarcísio lá no hospital na Inglaterra, na Europa, ou quem atendeu ele em qualquer hospital da vida dele. Quem foi que lhe deu o atendimento? Passou, evidentemente, pela portaria, depois foi parar na mão de alguma pessoa que mexeu na saúde dele. Essa pessoa que trabalhou para atendê-lo, para solucionar o problema, ajudá-lo, tratá-lo, curá-lo, indicar o que iria fazer. Ele estudou até que ano da escola? Melhor dizendo, ele era analfabeto, nunca estudou, né? Isso é importante. Agora, se a pessoa falar, não estou falando de profissões tão complexas, estou falando de modo geral, vamos dizer o seguinte, né? O cara que hoje é trocador de ônibus, a empresa de ônibus não está procurando gente com muita escolaridade, não. Mas o camarada não tem que saber contar dinheiro, não tem que saber fazer adição, subtração. Nós não estamos na época da inteligência artificial. Agora, por que uma pessoa do seu cargo tão importante, meu querido governador Tarcísio, diria uma coisa dessa, desincentivando, tirando o incentivo, né, para a pessoa estudar? Bom, dado as questões políticas desse país atualmente, essa questão profundamente trágica de esquerda e direita, eu fico perguntando o seguinte: como estão as escolas estaduais de São Paulo? E fui dar uma pesquisada. A questão é o seguinte: o professor de primário, da criancinha que entra para ser alfabetizada, está entrando aí por volta de 6 anos de idade, ela tem um professor ou uma professora que vai lhe ensinar o básico, que é começar a ler e escrever. Ali você percebe, porque eu fui pesquisar, ali você percebe o seguinte: tem professores com 35 alunos dentro da sala de aula, em média de 6 a 7 anos, alguns mais velhos. Os mais velhos geralmente não conseguem acompanhar a aula. Em cada sala dessa, eu contei, no mínimo numa sala de 30 alunos, eu contei 2 com laudo de autismo e outros tantos que não têm laudo, mas têm um comportamento que merece um estudo melhor, ou pelo menos um acompanhamento profissional que talvez a família não tenha tido a oportunidade de fazê-lo, não é? E está sendo sucateado o estudo, a escola estadual, porque tem uma intenção aí, né, governador querido Tarcísio, tem uma intenção clara, nítida, de implementar escolas cívico-militares, o que em muitos locais já foi dito que não pode ser assim, né? A escola precisa ter liberdade ao aluno. Se o aluno quer ter uma escola militar, é ele que procure, claro, através dos pais, uma escola militar, que deve ter por aí. Agora, a escola comum das crianças e pais com pais que não escolheram escola militar não deve ser mexido, porque ninguém está aqui para ensinar a criança a bater continência.
Nós estamos aqui para dar a essas crianças educação, estudo. Mas me parece que o governador, meu querido governador Tarcísio, gosta de andar na contramão. Então, se nós pensamos em colocar as crianças em um mesmo local, numa mesma caixa, por assim dizer, com perdão da expressão, colocar todo mundo na mesma caixa, num lugar comum, nós teremos aí, evidentemente, crianças que não vão ver mais necessidade nenhuma de ir para a escola, porque o governador, querido Tarcísio, está dizendo publicamente que isso é tudo bobagem, você não precisa ter mais educação. Ninguém está mais interessado em certidões, certificados, diplomas. Você quer ser cirurgião? Deixa disso para lá, vai ser faxineiro. Você quer ser médico? Para que isso? Vai ser médico para quê? Tem tanto médico já por aí, né? E aí, nós vamos imaginar o seguinte. Podemos fazer um combinado. Vamos deixar o Tarcísio, meu querido governador Tarcísio, usar serviços, de modo geral, que não tenham profissionais que estudaram. É claro que a gente sempre vai pensar na medicina, na nossa saúde, né? Na vida e na morte. Então, quando o governador tiver necessidade médica, vamos mandá-lo, como ele é nosso funcionário, não é isso? Funcionário público. Vamos mandar o Tarcísio conversar com o açougueiro. Você vai no açougue perto da casa dele e diz lá, olha, eu tô com um apendicite, tá me doendo aqui. Você pode arrancar? Pode tirar? Ou, por outro lado, já que a direita critica tanto a esquerda, principalmente quando a esquerda faz alguma coisa para os pobres, vamos fazer assim. Os da direita ficam só com as coisas criadas pela direita. Tá certo? Deixa todas as outras coisas criadas pela esquerda para as pessoas que são da esquerda. Então, você não precisa ir para o SUS, mas lembre-se, tem que viver igual está pregando, não é? Se não precisa de nada de estudo, não coloque seus filhos na escola. Onde os filhos do meu querido governador Tarcísio estudam? Ou não estudam? Aliás, se você tiver filho, querido governador, faça o seguinte, tire-os da escola, deixa eles sem estudar. Ah, já completaram o estudo? Não tem problema. Fala para eles que eles têm que fazer de conta que não aprenderam nada. E manda eles procurar serviço e com outro nome, que ninguém os reconheça. Para eles fazerem uma experiência. Faça uma experiência com a sua própria família, querido governador Tarcísio. Coloque-os de modo que ninguém os reconheça, usando outros nomes, e faça um teste. Então, em vez de falar bonito, que provavelmente filhos em certa idade vão falar bonito, né? Vão falar com os pronomes direitinho, né? As coisas tudo no plural, certinho. Provavelmente falam muito melhor do que eu. Coloque-os na vida. Vai procurar emprego. Mas não esquece que você não tem curso nenhum. Não, eu sei que você fez, mas faz de conta que você não fez. Vai procurar emprego, né? Eu não tenho estudo nenhum. Vai chegar lá na entrevista. Eu não tenho estudo. Não tenho estudo nenhum. O que vocês têm para mim? Provavelmente algum trabalho que ele vai ganhar um salário mínimo. Coloque seus filhos para ganhar salário mínimo. Aliás, quanto que o meu querido governador Tarcísio ganha mesmo por mês? E qual é a sua escolaridade, meu amigo Tarcísio? Então nós precisamos ver o seguinte. Esse país, desde a proclamação da República, tem sido governado, na maioria do tempo, por pessoas de direita. Não tinha ninguém da esquerda. Getúlio Vargas também não era. É tudo gente de centro e direita. E no Brasil, pessoas do centro são de direita. Não é? É só uma denominação aí para dizer que não está nem lá nem cá, fica só disputando cargo junto a quem estiver no poder, no executivo, essas coisas de sempre, né? O nosso querido e o meu querido governador Tarcísio, inclusive, foi ministro. Ele foi ministro do que mesmo? Eu esqueci. Para ser ministro, por exemplo,
da área econômica. Você é ministro da economia. Você é ministro da fazenda. Pode ser analfabeto, querido governador Tarcísio? Descreva aí, alguém do seu grupo vai ver esse vídeo. Responde para a população, é uma coisa simples. Não tem acusação nenhuma. Não tem acusação nenhuma. Você pode ir aonde você quiser, você pode ser atendido onde você quiser, você pode até não ir no médico, né? Provavelmente você não tem problema de visão. Aquela visão que precisa de óculos. Você não precisa usar óculos, né? Mas se você precisar usar óculos, faz assim. Vai na banca de jornal e compra um grau qualquer lá. Não precisa fazer exame, você não precisa nem saber o que você tem. E a próxima crise de saúde que você tiver, que eu desejo de todo o coração que você nunca mais tenha problema de saúde, vá procurar o açougueiro perto da sua casa. Grande abraço a todos.